Sejam muito bem-vindos à Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Nós estamos de volta com mais um bloco. Eu sou o coronel da reserva Edmar, sou advogado criminalista, atuo perante a Justiça Comum e, sobretudo, a Justiça Militar. E neste bloco nós vamos conversar um pouco a respeito da competência criminal da Justiça Militar Estadual. Vamos falar um pouco aí da previsão constitucional, de algumas questões aí do juiz singular, dos conselhos de justiça, um pouco da competência recursal. Mas o nosso foco principal aqui será, sobretudo, a competência criminal em relação ao juízo de primeiro grau, distinguindo aí o juiz singular e os conselhos de justiça. E eu inicio essa nossa conversa com dois artigos da Constituição que reputo indispensáveis para compreendermos a competência da Justiça Militar Estadual. Veja que o artigo 42 da Constituição estabelece que os militares dos estados, policiais militares, integrantes dos corpos de bombeiros militares, não são servidores públicos. Portanto, o jurisdicionado da Justiça Militar não é um servidor público. Ele é militar dos estados. O legislador constituinte separou, entendeu por bem separar dos servidores públicos um grupo de pessoas que integram o Poder Executivo, que atuam no Poder Executivo, mas que o legislador intitulou militares dos estados. E é a partir dessa lógica que eu preciso discutir a competência da Justiça Militar. O jurisdicionado da Justiça Militar, portanto, não é um servidor público. São militares dos estados. E como militares, eles têm direitos, deveres, prerrogativas e obrigações que os servidores públicos não têm. É a partir da lógica do artigo 42 que os policiais e bombeiros militares se submetem ao Código Penal Militar, se submetem ao Código de Processo Penal Militar, se submetem ao processo penal perante a Justiça Militar. Mas, além do artigo 42, o legislador também tratou dos policiais e bombeiros militares no artigo 144. Mas veja que o artigo 144 trata da segurança pública. Trata de uma atividade eminentemente civil. Quando um policial militar, portanto, apontando a arma para o indivíduo que está em fundada suspeita, diz: parado, polícia, mão na cabeça. Quando o policial militar, portanto, aborda um veículo. Quando o militar do Corpo de Bombeiros atua no desastre de Brumadinho, de Mariana, quando socorre alguém, quando faz buscas por alguém que está perdido em uma mata, essa atuação é eminentemente civil. Mas o legislador inseriu no artigo 144, que trata da segurança pública, duas instituições militares. Foi a opção do legislador. No seguinte sentido: eu preciso promover a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Para isso, eu tenho uma Polícia Federal, uma Polícia Rodoviária Federal, uma Polícia Ferroviária Federal, eu tenho as polícias civis, eu tenho as polícias penais federal, estadual e distrital. Mas eu tenho as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Sendo militares por força do artigo 42, é no artigo 144 que, por vezes, a Justiça Militar é instada a decidir, no curso de um processo penal, a respeito da licitude da atuação do policial militar ou do bombeiro militar. Porque o policial militar e o bombeiro militar, nessa estrutura de segurança pública, são os mais próximos dos problemas vivenciados pela sociedade. São os policiais militares que, na ponta da linha, operam o direito às 3 horas da manhã, sem a possibilidade de consulta, doutrina ou jurisprudência, sem a possibilidade de se socorrer de uma consultoria jurídica. Como operador do direito na ponta da linha, dentro de uma atividade civil, que é de segurança pública, esse policial militar ou esse bombeiro militar pode vir a cometer crime. E se cometer crime, se realizar uma conduta típica, e essa conduta se amoldar ao artigo 9º do Código Penal Militar, por força do artigo 42, sendo militares dos estados, se submetem ao processo no âmbito da justiça militar e não da justiça comum. O artigo 125, quando eu somo o artigo 42, o 144,
Ao 125, eu começo a fixar a competência da Justiça Militar. Vejam que o legislador constituinte e o legislador reformador, nós tivemos uma emenda constitucional em 2004, emenda constitucional 45, ele diz o seguinte, que a lei estadual pode criar, por proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída no primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de sentença. Desculpa, não conselho de sentença, olha o meu equívoco. Conselho de Justiça. Conselho de sentença é no Tribunal do Júri. No Conselho de Sentença, os integrantes do Conselho votam sim ou não. Aqui no Conselho de Justiça é preciso fundamentar, é preciso motivar, é preciso analisar os autos. Aqui o juiz militar decide tal qual o juiz togado, dentro da sua livre convicção motivada. Motivada significa calcada nas provas produzidas em juízo. Parágrafo 4º começa a estabelecer de forma mais amiúde a competência da Justiça Militar Estadual. Porque é diferente da Justiça Militar da União, que processa e julga crimes militares, a Justiça Militar do Estado processa e julga os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Portanto, a Justiça Militar dos estados não julga civis, julga militares. Mas e se o militar praticou a conduta, cometeu um crime, ainda estava na ativa e ele deu baixa ou ele foi excluído? Considera-se o momento da ação, o momento em que ele praticou o crime. Ele era militar, portanto, permanece rígida a competência da nossa Justiça Militar. Quando eu vou para o parágrafo 5º, o legislador reforça essa competência, já trazendo a distinção. Olha, compete ao juiz de direito, do juiz militar, julgar sozinho, singularmente, os militares quando cometerem crimes que tiverem civis como vítimas. Então, se a vítima é civil, crime de lesão corporal, policial militar praticou um crime de lesão corporal no atendimento de uma ocorrência. Vítima civil, competência do juiz singular. Nos demais casos, a competência, portanto, do Conselho de Justiça. Vejam que eu preciso estabelecer uma necessária relação entre o artigo 42, o artigo 144 e o artigo 125, sobretudo os parágrafos 3º e 5º da Constituição. Mas quando eu faço essa análise, eu preciso necessariamente passar pelo artigo 5º, inciso 52. Porque ninguém será processado, ninguém será julgado, senão pelo juízo competente. Artigo 5º, inciso 52 da Constituição. Juízo competente, não só justiça competente. Portanto, ninguém pode ser processado nem julgado senão perante o juízo competente, não pelo juízo competente. Artigo 125. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares nos crimes militares definidos em lei. Parágrafo 4º, sobretudo parágrafo 5º, distinção entre juiz singular e o Conselho. Mas eu preciso compreender que só será possível submeter um policial militar ou um bombeiro militar a um processo criminal no âmbito da Justiça Militar se o crime for militar. E o conceito de crime militar nós vamos encontrar no artigo 9º do Código Penal Militar, que foi muito bem trabalhado pelo professor Coronel Gilmar Luciano nas suas aulas. Então, eu preciso, para fixar essa competência, partindo das premissas já apresentadas, fazer algumas perguntas. A primeira delas, o crime é militar? Se a resposta for não, se a conduta não se amoldar ao artigo 9º, então, esse inquérito que está tramitando na Justiça Militar deve ser remetido para a Justiça Comum. Ou, se for crime eleitoral, para a Justiça Eleitoral. Jamais julgado na Justiça Militar. Mas se a resposta for sim, a conduta se amolda ao artigo 9º, portanto, o crime é militar. A competência é da Justiça Militar. Mas ainda assim, não está realizada a essência da garantia do direito fundamental de ser julgado pelo juiz competente. Por isso eu preciso fazer uma próxima pergunta. Quem é a vítima? Se a vítima é civil, aí sim está fixada a competência, o juízo competente, o juiz singular. Nos demais casos, o Conselho de Justiça. Mas se de um lado eu fixei a competência quando a vítima é civil, então eu assegurei a garantia do artigo 5º, inciso 52, assegurei o artigo 125, parágrafo 4º e 5º, o artigo 9º do Código Penal Militar. Nos demais casos, eu não tenho assegurado o artigo 5º, inciso 52, porque eu preciso fazer mais uma pergunta. Quem é o agente?
Quem é esse militar que realizou a conduta típica? Porque se ele for oficial, conselho especial. Portanto, o juízo competente é o conselho especial. Se ele for praça, o conselho permanente. Portanto, o juízo competente, o conselho permanente. Ninguém será processado, nem julgado, senão pela autoridade competente, pelo juízo competente. E, neste caso, para fixar a competência da justiça militar, eu preciso necessariamente passar por essas três perguntas. O crime é militar, quem é a vítima e quem é o autor do crime, quem é o agente. Avançando um pouco mais, no âmbito do Estado de Minas Gerais, nós temos a Lei Complementar 59 de 2001. Cada Estado vai trazer a sua legislação, porque não é a Constituição, não é o Código de Processo Penal Militar que define a forma como esses conselhos vão atuar. E aqui eu estou tratando dos conselhos de justiça. Tem um conselho especial, julga oficial, permanente, julga praça. Então, o artigo 203 estabelece como que é formado o conselho. Eu tenho um juiz que é seu presidente, porque a Constituição assim impõe. E eu tenho 4 oficiais. Necessariamente a presença de um oficial superior no conselho. Esse oficial, e existe uma liturgia, não só na justiça militar, o poder judiciário, ele tem as suas liturgias, e essas liturgias são fundamentais. O juiz assenta no meio. À direita do juiz eu vou ter o oficial superior. Para o conselho especial, que funciona durante todo o processo, se o processo durar 2 anos, o conselho atua durante 2 anos. Para cada processo, um conselho. Então, esse conselho especial ele é composto só de oficiais mais antigos do que o réu, e o oficial superior, se não superior aos demais oficiais, tem que ser mais antigo, porque eu posso ter um conselho só com coronéis. No conselho permanente, eu preciso ter sim um oficial superior. Mas as demais cadeiras serão ocupadas por oficial subalterno, o capitão, oficial intermediário, né, o capitão, e oficial subalterno, o tenente. Então eu tenho capitão, primeiro tenente, segundo tenente, atuando no conselho permanente. E se eu tenho concurso de agentes? Então eu tenho um crime cometido por policiais militares e bombeiros militares. O conselho será misto. 2 oficiais da Polícia Militar, 2 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar. Também o artigo 204. Diferente do Código de Processo Penal e da Constituição, aqui é a primeira vez que nós temos definido de forma clara que o Conselho Especial julga oficiais, que o Conselho Permanente julga praças. O Conselho Permanente funciona por 3 meses. Então, a cada 3 meses eu tenho essa rotatividade. E o Conselho Especial atua durante todo o processo. Acompanha desde a análise da resposta à acusação, da possibilidade de discussão do acordo de não persecução penal se já recebida a denúncia, instrui o processo ouvindo testemunhas, instrui o processo interrogando o réu e julga esse processo. O Conselho Permanente não. O Conselho Permanente funciona 3 meses. Portanto, eu vou ter aqui um oficial que pode atuar apenas discutindo a resposta à acusação. Atuar discutindo apenas a homologação do acordo de não persecução penal, ou só ouvindo testemunhas, ou só atuando no julgamento. E para as audiências, como que funciona a presença desses oficiais? Porque é da essência da justiça militar o escabinato. É da essência da justiça militar, portanto, um julgamento com juízes militares presidido por um juiz togado. Eu não concordo, eu discordo. Bom, há uma previsão constitucional, há uma previsão legal. E funciona muito bem essa estrutura de processo e julgamento. O artigo 206 da Lei Complementar 59, aqui de Minas Gerais, a Lei de Organização Judiciária, Lei Complementar 59 de 2001, diz que nas audiências de instrução, o Conselho pode funcionar com a maioria de seus membros, desde que eu tenha necessariamente a presença do juiz e de um oficial superior. Já no julgamento, não. Para o julgamento, é preciso a presença de todos os juízes. É preciso o juiz togado e é preciso o juiz militar também. E aí eu trago uma discussão, e nós vamos voltar a essa discussão mais adiante. Apresentada a resposta à acusação, a defesa sustenta, por exemplo, a absolvição sumária. O conselho está composto por 4 juízes.
Pode esses 4 juízes decidirem, absolverem sumariamente, ou é preciso que estejam presentes os 5 juízes? Essa resposta nós vamos apresentar mais adiante na nossa discussão sobre a resposta à acusação. E aqui eu trago apenas para ilustrar, para o operador do direito que não atua na justiça militar, ou para o estudante de direito, a composição do conselho especial. Eu posso ter, então, 4 coronéis, eu posso ter 4 tenentes-coronéis, posso ter 4 majores, mas eu não posso ter 4 capitães, porque a lei exige a presença de um oficial superior. Sempre o juiz togado presidindo. Quando eu trato do conselho permanente, diferente do conselho especial, no conselho permanente, eu vou rodar aqui o slide, ele é composto por um oficial superior, eu coloquei aqui tenente-coronel e major, que é a regra. É muito difícil você ter um coronel no conselho permanente, mas é possível, porque a lei não veda. Mas em Minas, o comum é a presença de um major nessa cadeira do oficial superior. Eu tenho as outras 3 cadeiras ocupadas por capitão, ocupada por primeiro-tenente ou por segundo-tenente. Eu posso ter só capitães? Também não, porque a lei exige a presença de um oficial superior. E vejam bem o que traz o artigo 500 do Código de Processo Penal Militar quando trata das nulidades. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3. Por preterição das fórmulas ou termos seguintes. O sorteio dos juízes militares e seu compromisso. Eu posso ter, portanto, 4 oficiais superiores aqui? Não, pela previsão legal, não. Mas se eu tiver algum prejuízo para a defesa? Não. Ao invés de ser julgado, por exemplo, por um major e 3 capitães, o militar está sendo julgado por 4 majores. Mas e se eu tenho sorteios de 4 capitães? Aí nós estamos diante de uma nulidade. Portanto, qualquer ato praticado por este Conselho é um ato nulo, com fundamento no artigo 500, inciso 3H do Código de Processo Penal Militar. Na nossa próxima aula, portanto, nós vamos trabalhar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal aos processos de competência da nossa Justiça Militar. Até a próxima aula.